Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa igreja neste mês de maio, iniciando uma série sobre família com o tema Família Firmada na Rocha. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela comemora o mês da família no mês de maio e nós estamos então olhando para a palavra de Deus. O nosso intuito aqui, o nosso objetivo é refletir sobre a palavra, e para esta primeira oportunidade, este primeiro momento, nós vamos usar aí o tema o projeto de Deus para a família, usando o texto de Gênesis 2, do verso 18 a 24. Eu vou fazer a leitura desse texto, acompanhe na sua Bíblia. O texto nos fala sobre a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E lhe disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando a gente para e pensa sobre família, é chovendo molhado a gente falar que ela tem sido banalizada nos nossos dias, mas a gente precisa falar. Existe muita confusão sobre papéis, homem que não sabe qual que é o seu papel, mulher também não sabe se faz o papel dela, se assume o papel do marido. Os filhos muitas vezes são desprezados, uma cultura cada vez mais individualista, na verdade. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: a família ainda importa? E a resposta bíblica é que sim, é claro que a família importa. Ela importa porque ela foi ideia de Deus. E o que é que a gente vê nesse texto? Que a primeira instituição a ser criada não foi a instituição do Estado. Hoje o Estado ele quer tomar conta de tudo, inclusive da família, se colocando num patamar acima. Mas quando Deus ele cria a humanidade, a primeira instituição a ser criada é a instituição da família. E isso não mudou. Pelo menos aos olhos de Deus, isso não mudou. Então, antes de haver escola, governo, comércio, ou até uma igreja organizada, existia, foi estabelecida a família. A instituição que foi criada por Deus, a primeira foi essa. E aí, se a gente lembra disso, e já estamos aqui com essa ideia de prioridade, de ser a primeira instituição, e se a gente ainda lembra também que esta ideia desta criação, dessa instituição, família, é uma ideia de Deus, a gente vai ter que valorizar. E como é que você valoriza a sua família? Olhando pro Criador, olhando para como aquele que criou a família, como ele deseja que nós vivamos a família. Então, é isso que Gênesis vai começar a tratar para nós aqui, nesse texto que nós lemos. Tudo que Deus faz é bom, porém, quando a gente chega neste capítulo 2, verso 18, você percebe um comentário muito interessante que está no texto. Dá uma olhada no capítulo 2, verso 18. Este versículo traz algo inédito até então no texto. Não é bom que o homem esteja só. Não é que Adão tivesse incompleto, que ele não tivesse valor em si mesmo, só que Deus ele observou que o homem ali ele precisava de algo a mais, e aí o que o Senhor faz? Ele cria a mulher. Então, quando a gente fala que o homem não está completo, no sentido de que ele foi formado, ele foi bem formado, na verdade ele tem a sua mente, o seu corpo, tudo ali, mas ele se sentia sozinho de alguma maneira, ou pelo menos, não sei nem se Adão se sentia assim até aquele instante, mas Deus percebeu que não era bom que ele estivesse sozinho. E aí Deus cria a mulher, e dessa maneira você tem então o casamento, o primeiro casamento, e o primeiro lar formado. Então, quando a gente olha para esse texto, nós temos aí pelo menos 3 lições para a gente levantar aqui, e são as lições que a gente vai aplicar nesse primeiro momento, nessa primeira mensagem. A primeira, baseada no verso 18 mesmo, diz que a família nasce
da iniciativa de Deus. Né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E como eu já mencionei, você já deve ter também percebido, quem percebe essa necessidade de companhia para o homem não foi o próprio homem, não foi Adão, foi Deus. Ele é quem sabe de todas as coisas. Será que você, será que nós sabemos mais do que Deus? A família, ela surge então como a invenção, ou melhor dizendo, a família não surge como uma invenção humana para resolver carências sociais. Ela nasce da sabedoria de Deus, né? Deus conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. E é isso que o texto traz. Eu vou trazer algumas implicações disso para nós, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que Deus se importa com relacionamentos humanos. Ele quem criou o homem e criou uma auxiliadora para completar o homem, né? Solidão não era o ideal de Deus. Eu sei que tem pessoas que não vão casar, não tem nenhum tipo de problema com isso, mas isso não é regra geral. Isso são exceções, né? Talvez ali você possa até dizer, mas Deus tem um plano assim para mim. Pode ser que sim, mas na regra geral, nós fomos criados não para vivermos sozinhos, né? E o homem também, ele teve, né, da perspectiva do próprio Senhor, do próprio Criador, essa necessidade que foi suprida quando o Criador cria a mulher. A família, desta forma, né, quando a gente lembra que ela é uma instituição criada por Deus, ela é a expressão da bondade de Deus. Não é bom que o homem esteja só, foi Deus quem percebeu. Interessante a gente olhar para os reformadores, para teólogos, pastores, né, da Igreja Reformada, da teologia reformada, e um deles, João Calvino, ele ensinava que o casamento é uma ordem santa de Deus que foi instituída aí para o bem da humanidade. Então a primeira lição que a gente vê é exatamente essa, né? A família, ela nasce da iniciativa de Deus. Então, se ela nasce da iniciativa de Deus, eu preciso entender o seguinte: eu não devo tratar a minha família como um peso, mas como uma dádiva, como um presente de Deus. Eu tenho que valorizar os relacionamentos dentro da minha casa. Quando você está dentro de casa, você se tranca num quarto. Agora eu estou gravando esse vídeo, eu estou fechado aqui, até com uma plaquinha lá fora, gravando, né, para não ser interrompido. Mas às vezes a gente faz isso o tempo todo sem perceber. Ou seja, quem age assim não valoriza relacionamento. Quantas e quantas vezes você faz uma refeição com a sua família à mesa, sem celular, né? Pare de viver relacionamentos isolados dentro da sua casa. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você viva de uma maneira sábia, que você viva em harmonia, em comunhão. Tá bom? Então, a primeira lição que nós tratamos é essa: a família nasce da iniciativa de Deus. A segunda, baseada nos versos 21 a 23 de Gênesis 2, nos diz que a família é construída com parceria e com aliança. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Deus forma a mulher e traz ao homem. E aqui a gente precisa lembrar o seguinte: isso aqui não é competição. Deus não criou o homem e depois criou a mulher para eles competirem, né? Para um dizer eu sou superior a você. Não, não é competição, não é superioridade de um sobre o outro. É complementaridade santa, né? Um e outro, eles se complementam. O homem se complementa com a mulher e a mulher com o homem, né? Homem e mulher, eles possuem a mesma dignidade diante de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança do Criador. Porém com distinções, é verdade, né? E essas distinções, que são próprias do homem e da mulher, se complementam. Quantas e quantas vezes essa falta de entendimento, né, o esquecimento desta complementaridade, como isso gera confusão, não é verdade? Como isso gera briga dentro das casas. E perceba que quando Adão está ali, então, e Deus, ele cria a mulher e ele olha para ela, Adão celebra isso com alegria, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, o verso 23 vai trazer para nós. Alguns dizem que talvez aqui nós temos o primeiro poema bíblico nascido
né, no contexto de um casamento aqui na palavra de Deus. O que é que o texto está ensinando? Que onde Deus reina, os relacionamentos eles vão produzir alegria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você esteja ouvindo, né, me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, e você tem um lar cristão, mas você não tem alegria no seu lar, né? Então, se isso acontece, pode ser que a gente sempre diga assim, mas é o meu marido, é a minha esposa, não sei o que lá, mas pode ser que nós estejamos esquecendo de valorizar a família e nós estejamos nos esquecendo do nosso papel como maridos, como pais, como mulheres, como mães. E aí a gente vai deixando de viver essa alegria, porque de fato onde Deus reina, os relacionamentos eles vão produzir alegria, né? A gente vai ter dificuldade, é claro que vai, mas você sempre vai lembrar de que você serve a um Deus que te ama e que te abençoa, que ouve a sua oração e que caminha com você. E isso te fortalece, né? Casamento não é um simples contrato formal, uma coisa fria, é uma união pactual. Homem e mulheres, né, o homem e a mulher são parceiros nesse propósito de Deus. A aliança conjugal, ela deve gerar essa honra mútua. Tem um teólogo chamado Matthew Henry, ele observou que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado para companheirismo. Então, como é que a gente sintetiza essa segunda lição, né? Essa lição que diz para nós que a família é construída com parceria e com aliança. Maridos, né? Nós precisamos, os maridos, liderar a nossa esposa, a nossa família com amor sacrificial. Esposas, cooperem com sabedoria, com força piedosa. Os casais ali, cada um no seu papel. Pare de competir e comece a cooperar um com o outro, né? E a gente precisa também se honrar publicamente. Chega dessas brincadeirinhas, de comparações. Você viu o marido da minha amiga? Nossa, você não se cuida, né, minha esposa? Você viu a esposa do fulano? Para com isso. A gente não está para competir, a gente está para cooperar. Ok? Vamos seguir? Então, vimos até agora duas lições. Em primeiro lugar, a família nasce da iniciativa de Deus. Em segundo lugar, a família é construída com parceria e aliança. E a terceira lição, baseada no verso 24, nos diz que a família exige prioridade e permanência. Vamos ler o verso 24? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto aqui, meus irmãos, ele estabelece alguns princípios que são permanentes. Deixar, um novo núcleo é formado. Assim que o casamento acontece, né, o homem ele deixa a dependência do pai e da mãe e ele se une, né, à sua esposa. Agora, a prioridade dele é a esposa, não é mais os pais. Não que a gente tenha que deixá-los de lado, não é isso. Mas a prioridade agora, né, é saber quais são os planos do casal, da família, e não viver apenas os planos, né, dos pais. Esse novo núcleo familiar é formado, né? Os pais, eles sim, vão continuar a ser honrados, mas o casamento, ele se torna essa prioridade humana, né, principal. Em segundo lugar, né, o segundo princípio que é estabelecido é o do unir-se. A ideia de um apego firme, de uma aliança perseverante. Unir-se em uma só carne. Ou seja, é uma união integral, emocional, espiritual, física, financeira, vocacional. Então, olha só, a família exige essa prioridade, né, e permanência. Agora um novo lar foi formado. Agora os planos não são os planos que os pais têm para nós. Essa fase passou. Ok? A gente precisa resgatar isso, porque tem muita família em pé de guerra, maridos, esposas em briga com sogros, com os pais, pela falta desse entendimento. John Piper, falando sobre isso, ele afirmou que o casamento foi desenhado para exibir essa fidelidade do pacto. Um pacto foi formado, uma nova família foi formada. Como é que a gente resume, né, em aplicações práticas esse terceiro ponto? Em primeiro lugar, proteja o casamento de interferências indevidas. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui do meu escritório, mas quando eu estava pregando na igreja eu lembrei de uma história de que um casal havia casado, um casalzinho novo, comprou seu apartamento, e os dois ali, imagina um casal jovem, né, e aí os dois ali
saíram, foram passear, entraram dentro de casa, foram assistir um filme, né, ali, um filme romântico, e ali, aquele momento de intimidade e tudo, de repente os dois ali, a porta abre, e entra a mãe do rapaz. Porque, afinal de contas, é o apartamento do meu filho. Como eu não vou ter a chave do apartamento do meu filho? Né? Que situação embaraçosa, né, meus irmãos? Então, assim, a gente tem que honrar a nossa família, os nossos pais, mas proteja o seu casamento de interferências indevidas. Uma segunda aplicação: tenha um tempo intencional juntos. Vão caminhar, vão conversar. Imaginem aí, né? Essa sabedoria de Deus para vocês terem esse tempo de qualidade. Tratem crises como batalhas a enfrentar, não motivos automáticos para desistir. Eu estava vendo esses dias os casamentos mais rápidos entre as celebridades. Teve um casamento que ele durou acho que 56 horas. Ou seja, acho que a primeira discussão que aconteceu acabou. Né? Conversa sobre tudo, conversa sobre finanças, sobre fé, sobre o futuro, sobre os planos que vocês têm. Né? Porque de fato a gente precisa resgatar essa grande verdade. Eu diria para vocês que a gente poderia dizer e fazer um resumo disso tudo que eu estou falando com a seguinte afirmação: a família existe para a glória de Deus. É o que o texto do verso 18 até o 24 traz para nós. E para que ela exista para a glória de Deus, a gente precisa lembrar dessas verdades. Em primeiro lugar, a família nasce da iniciativa dele, do Senhor, não da nossa cabeça. Né? Não é a ideia nossa, é a ideia de Deus. Em segundo lugar, a família é construída com parceria e aliança. A ideia de Deus é que o homem seja parceiro com aquela que ele fez esse pacto, essa aliança. E em terceiro lugar, e vice-versa, né? A esposa com o homem também, com o marido. E a família exige prioridade e permanência. Um novo lar foi formado. Que você, como marido, como cabeça do lar, que você como mulher, como auxiliadora, como submissa no sentido de estar sob esta missão do marido, que vocês tenham o objetivo de que o lar de vocês ele exista para a glória de Deus. E eu tenho certeza que dessa forma você vai viver a família de acordo com a vontade do Senhor. Gênesis não apresenta a família como um fim nela mesma, tá? A família não deve ser assim idolatrada, a família acima de tudo. O lar existe para refletir algo maior: ordem, amor, a fidelidade, a bondade do Criador. Eu tenho certeza que se você olhar para esse texto, prestar atenção nessas lições que foram colocadas, apresentadas aqui, você vai estar trabalhando para que a sua família, o seu lar, ele seja um lar que existe de fato para a glória de Deus. Essa é a primeira mensagem. Nos acompanhe aqui, nós teremos ainda neste mês de maio outras mensagens falando sobre o casamento, sobre família, sobre este plano de Deus para nós, e que dessa forma a sua casa, a sua vida, a sua família, que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Que Deus te abençoe.